Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno, onde a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito dos ensinamentos do Cristo. A Rádio Fraternal, nós agradecemos pelas essas oportunidades que nós temos aqui de poder realmente conversar um pouquinho a respeito de tudo isso, tá bom? A gente agradece muito a companhia de vocês, porque sem vocês também isso não seria possível e também não faria sentido a gente levar ao ar esse programa, ok? Estamos presentes em todas as mídias sociais, inclusive no Spotify. Compartilhe com suas redes sociais, né? Visite nossa página, está aí no rodapé, aí, www.fraternal.net.br. Veja os nossos conteúdos maravilhosos que vocês podem aí compartilhar com as pessoas dos seus grupos sociais, com a família, com os amigos, né? São conteúdos que hoje nós precisamos muito entender e precisamos divulgar ao mesmo tempo. Por que divulgar? Porque nós sabemos que é através do conhecimento, é através da divulgação da doutrina de Jesus, nós vamos conseguir nos melhorar, principalmente a nós, né? E se a gente conseguir fazer com que mais pessoas consigam se melhorar um pouquinho mais, melhor ainda. Então, compartilhem com todos a sua família, seus amigos, no serviço, no lazer, não importa. Compartilhe esses nossos, né, assuntos que são aqui ditos aqui na Rádio Fraternal, ok? Para fazer o Evangelho no Lar, você vai entrar aí no nosso site e você vai ver logo abaixo aí no YouTube como é que você faz. Existem várias maneiras, a gente aqui define algumas maneiras, mas a gente aqui, por exemplo, estamos aqui, né, hoje com o Daniel, né, e com a Márcia, mais o pessoal que está aqui também na rádio. A gente bate um papo aqui, mas você pode ir na sua casa, na sua residência, no seu local de trabalho, não importa. Basta que você possa realmente pegar um livro, fazer um comentário, fazer uma leitura a respeito do Evangelho. Aqui nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e você converse com o seu pessoal, o que eles entenderam a respeito. É muito importante que cada um dê a sua opinião, né, Daniel? Sim. Que cada um compartilhe, né, Márcia? Que cada um possa... Isso, para que todos para que todos possam realmente chegar a uma conclusão, né? A conclusão a gente sabe, mas é bom que cada um dê a sua opinião a respeito, tá bem? O tema de hoje, para que vocês possam aí já adiantando, é o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Um tema recorrente aqui da rádio, que a gente já falou algumas vezes. Quais são os itens? O 10, o 11 e o 12. Qual que é o título desses itens? A quem muito foi dado, muito será pedido. E nós vamos entender por que Jesus disse isso na sua época. Tá bem? Nós vamos começar então o nosso evangelho de hoje, né, com a prece inicial que será feita pela Márcia. E depois a leitura será feita pelo Daniel, ok? Okay. Então, agora nós vamos acalmar o nosso coração, acalmar o nosso espírito, procurar livrar um pouquinho o nosso pensamento do tumulto do nosso dia a dia, para que a gente possa se centrar nesse momento. E assim nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a Jesus, agradecendo toda a legião do Evangelho, pedindo para que todas as bênçãos entrem em cada vida e em cada casa que esteja conectado conosco, ou que venha a se conectar, para que a gente possa, nesse momento, termos boas inspirações, termos uma boa leitura, e levarmos umas palavras de fé, de amor e de esperança a cada um que necessita nesse momento. E assim a gente desde já agradece imensamente a Deus, a Maria, a Jesus e a legião do Evangelho. E aí eu vou fazer uma prece que eu gosto muito. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos.
Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Daniel. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas àquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículo de 39 a 41. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que leem, quantas não o compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Pois é. E aí a gente entra numa questão que é bem simples. Jesus, quando ele pregava na sua época, ele pregava para pequenos grupos e também grandes grupos. E também os seus evangelistas também levavam essa pregação para outras pessoas. No entanto, apesar da forma clara como Jesus explicava tudo aquilo que ele conhecia, que eram os ensinamentos, pouca gente estava preocupada no aprendizado. Ou seja, ouvia por aqui, como a gente já conhece, né? E saía por aqui. Fazemos um paralelo com algumas profissões. Por exemplo, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro dos seus amigos, você deve ter alguém que se formou médico, ou se formou engenheiro, ou se formou numa grande profissão. Ele precisou dos ensinamentos. Tiveram bons mestres. Foi dado o conhecimento. Por mérito e por esforço próprio, a pessoa se formou. Não é diferente também com o Evangelho de Jesus. Se nós estamos falando
que tudo isso já era pregado na sua época e bem antes da sua época pelos profetas do Antigo Testamento, a quem eles anunciavam a vinda do Cristo, por que hoje, então, a humanidade ainda não consegue entender essas palavras do Cristo? Então, a gente tem que colocar algumas questões para nós, né? Se de fato somos cristãos que estamos abertos aos ensinamentos do Cristo. E aí eu vou abrir a discussão, tanto com o Daniel e com a Márcia que estão aqui, não perguntando e não questionando. Nós conversamos antes da abertura do Evangelho, de que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu queria começar com a Márcia. Márcia, fazemos parte ainda deste grupo que lá no tempo de Jesus ouvia os ensinamentos de uma forma muito clara, sim. Mas fazemos parte desse grupo que entra por aqui e sai por aqui? A humanidade ainda hoje, eu acredito que ainda faz parte disso. Porque a gente ainda vive numa situação que você vê que muita coisa acontece no mundo, ou não no mundo, até mesmo no mais próximo, e nem todas as pessoas tomam ciência ou se tocam de que há necessidade, de que as pessoas têm necessidade, ou de que o nosso planeta em si tem muita coisa que precisa ser cuidada e melhorada. Então, acho que apesar de todo esse tempo, a humanidade em si ainda não conseguiu chegar num progresso como seria, como é, né, do intuito de toda a espiritualidade. Né? Hoje a gente vê que uma ou outra pessoa, uma grande maioria, eu acredito que já conseguiu chegar num lado espiritual um pouquinho mais amoroso. Mas no todo, ainda acho que a gente tem muito que aprender e que caminhar. A humanidade, ou nós, Daniel, estamos nos esforçando para entender esses ensinamentos do Cristo? Eu vejo que coloca sempre uma barreira, né? Jesus é um espírito evoluído, isso na interpretação espírita, ou quem acha, mas Jesus foi muito bondoso, eu não tenho essa capacidade, então estou abaixo dele. Então, é assim mesmo. Não, é o contrário. Ao contrário. É exatamente o que fala aqui. A lição que ele veio dar foi de exemplo, né? Que era para ser seguido. Então, ele veio, nos ensinou, ele deu os exemplos através das parábolas, ele vivenciou o que a humanidade vivenciava, testaram ele deu a resposta, colocou em xeque todo mundo, né? A gente lembra lá o caso da mulher adúltera, a situação que ele deu quando vieram para apedrejá-la. Ele voltou com a questão para todo mundo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ali fez todo mundo refletir, imediatamente todo mundo refletiu e recuou, porque se deparou com a real situação individual. Deu uma visão interna, né? Isso, ele pôs todo mundo para pensar ali, né? E no texto de hoje me remete também um pouquinho ainda tinha nas passagens de Moisés, no Primeiro Testamento, quando tem aquela passagem que fala Deus vomitará os mornos. Isso. O que ele queria dizer? Ele fala bem assim, Deus vomitará os mornos, ou seja quente ou seja frio. Sim. Em que sentido? Faça uma escolha. O que sentido? Exatamente o que ele está falando aqui. Aquele que não sabe, mas faz errado, vai receber menos açoite. Agora, aquele que sabe e faz errado, vai receber muito mais. Por quê? Ele já aprendeu a mesma coisa dessa passagem do Primeiro Testamento. Deus vomitará os mornos. Por quê? Sabe, mas não faz. Conhece, entende, mas não pratica. Sim, não põe na prática. Não põe na prática. Então, ou seja frio, não sei e não pratico, porque não exerço porque eu não sei, ou que eu seja quente, que eu sei, né? E eu cumpro, eu sigo a palavra, não só lendo, achando bonito, mas colocando num pedestal. Não, isso aqui é pro dia a dia, né? Porque todo mundo lê o Evangelho, reflete, fala assim, a nossa bússola, é o nosso norte. Sim. Mas então, se é a nossa bússola, se é o nosso norte, é para ser seguido, não é para ser lido e admirado, é para ser feito. Não é para ser ouvido único e exclusivamente, por exemplo, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, seja dentro de qualquer lugar. Exato. É para ser ouvido e praticado. E eu acho que no centro espírita. Isso, em qualquer lugar, né? Qualquer casa religiosa, independente do título que tenha. E eu, particularmente, acho que é nessa prática
que a gente ainda É muito ausente, patina, porque ele né? vai falar aqui da mudança também. Muda, né? Jesus disse sim, sim, não, não. Não existe. O homem que criou talvez e trouxe isso para a religião, né? Muitas das vezes pega a palavra e independente de religião, mas pega a palavra do Cristo e dá aquela adulterada para favorecer o meu entendimento. Eu adaptei a palavra do Cristo. Não, não. Você não pode adaptar. A palavra dele é aqui. E o ensinamento dele não tem nada de dificultoso. É o que a gente fala toda quarta-feira. Né? Não faça para o outro o que você não quer para você. Ponto. Ame, né? Essa frase que ele diz aqui, talvez estejam bem de acordo com o que vocês estão falando. Ele disse assim: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. É mais ou menos isso que vocês estão falando. Quer dizer, se eu tenho conhecimento, eu vejo o evangelho, mas não pratico, serei... Um cego. Tem que ser. Agora, você tem que ser é um cego, é isso que a gente está dizendo. Levando isso da interpretação aqui, sejamos, nos tornemos cegos. Então, por quê? Os que não vejam, os que não têm conhecimento, ele vai fazer ver. Fazendo. Isso, vai abrir a visão. E aquele que vê e que tem isso aqui, que está vendo e não pratica, vai ser o inverso. Sim. É o mesmo caso do açoite aqui que ele falou. Isso. Aquele que não soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. O que a gente pode traduzir aqui também? O ateu. Perfeito. Às vezes é muito mais digna a atitude de um ateu do que uma pessoa que crente hipócrita. Porque as pessoas... O crente hipócrita, eu digo independente de religião, crente crê. Quem crê em alguma coisa, mas não tem a postura, não tem não tem a moralidade que Jesus veio ensinar. Quando ele é chamado, né, ele não pratica. Isso, não adianta eu ir num templo, numa sinagoga, numa igreja, num centro espírita, fazer a prece, mas sair de lá e ter uma postura imoral. Exatamente. De nada serve. De nada serve. Teríamos, então, um mundo melhor se já na antiguidade, nas civilizações que se sucederam antes de nós, tivesse praticado exatamente os ensinos do Cristo, né? Teríamos hoje uma civilização. Acredito eu que a gente já estaria com uma evolução um pouquinho mais, com uma crença um pouco mais aprimorada ou enraizada, porque eu acho que o que falta é justamente isso. Mas aí eu acho que no programa divino não é uma defesa isso, mas sim no programa divino isso já é, vamos dizer, previsível. Então a gente vê aqui muitas pessoas, e com todo respeito, que a gente tem que respeitar a opinião, não acreditam na vida futura. Elas acreditam que morreu, acabou. Sim. Né? Mas aí sim, a ancestralidade já nos demonstra o quê? Que muitos, desde a época do Egito, já acreditavam em vidas que se... Tanto que enterravam os faraós em que forma? Com roupa, com todos os seus pertences, porque eles acreditavam que retornavam. Só que não na matéria, né? Na reencarnação, a ressurreição, não. Mas reencarnação. Sim. Então, a gente hoje em dia tem muitos que ainda não despertaram para essa vida que continua. E aí a gente traz aqui para o Espiritismo, através de reuniões mediúnicas, que a gente vê os relatos de espíritos que nos trazem o quê? As amarguras que vivem. Mas por quê? Viveram em terra, enquanto estiveram em terra, uma vida amargurada e passaram para lá da mesma maneira, continuaram. Porque você leva daqui. Você leva daqui. Não é que morreu e virou santo. Exatamente. Se você pudesse... E também para vocês que estão aí nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo, na verdade, né? Se fosse possível passar um filme do seu futuro, o que vai acontecer com você diante do que você está fazendo atualmente, você modificaria suas atitudes hoje? Se mostrasse, se você não mudar, é isso que você vai receber. Só mudamos dessa forma? Você vê a religião, as pessoas procuram 99,99% pela dor. Sempre pelo amor. Isso. Então, acho que talvez seria, mas é o que ele está propondo aqui. Ele está dando a visão, vamos dizer, né? Literalmente, ele está dando a visão de que forma? Leitura do Evangelho, interprete aqui e siga, né? E faça. Sim. Né? Agora, você lê, interpreta e sai e nada faz, então... Até porque muitas vezes, se a gente for ver nessa situação que nem você disse, na hora que a gente tiver uma visão futura,
a gente tem consciência hoje em dia de que você vai ser julgado por aquilo que você realmente fez e sentiu. Sim. Não simplesmente pela aparência com que você demonstrou durante a sua existência aqui. Então a gente sabe do quanto isso realmente pesa a cada um de nós, a cada ser humano, né? Sim. Você ter um amor real e verdadeiro, ter um carinho pelas pessoas real e verdadeira, ter atitudes de compaixão, de preservação, não só com as pessoas, até com o nosso planeta, com o dia a dia, porque Sim, a gente está claro. aqui usando e usufruindo, então a gente tem uma obrigação de cuidar e por respeito a isso. Então a gente sabe que é isso que vai pesar nessa hora. Né? Exatamente aquilo, o que temos nós deixamos e o que somos nós Nós levamos. levamos, exatamente, Quando- entendeu? e aí, só para quem está também nos ouvindo e nos vendo, né, a gente entende que quando Jesus fala em todos os seus ensinamentos, ele fala 99% da parte espiritual. A parte material, sim, temos necessidade. Sim. Mas quando ele acrescenta no seu evangelho, ele fala do espírito imortal que nós somos, né? Dessa espiritualidade infinita que nós temos que realmente seguir. Por isso que ele nos dá essa oportunidade e nos dá esse conhecimento. Então, que a gente faça as reflexões, né, mediante o que a gente conversou hoje aqui, mas que você faça também as suas reflexões. Se de fato aquilo que eu estou escutando, se aquilo que eu estou estudando a respeito dos ensinamentos, se aquilo que me falam dentro da minha doutrina, se você não é espírita, se você é católico, se você é evangélico, não importa. Se aquilo que estão falando para mim, de fato eu estou assimilando e principalmente colocando em prática. Então, essa é a mensagem, talvez hoje, central desse estudo de hoje. É uma autoanálise, né, Uma de cada autoanálise. um, né, que a gente Isso. tem que fazer aqui. O que a gente realmente está Isso. aprendendo e praticando. Você né? faz um inventário, a gente fala inventário a respeito das suas atitudes. Sim. Se você ainda persiste naquele homem velho, Sim. o homem velho né, os velhos costumes, Os os vícios. pensamentos, os vícios. Se você quer realmente chegar a um mundo melhor, quando da sua desencarnação, enfim, procure se modificar. Então, a proposta do Evangelho, e a gente tem que entender que é de modificação, Sim, transformação. é de transformação. Portanto, tenha sempre os ensinamentos do Cristo como um leme seguro. Se existe leme seguro, existe um leme chamado Jesus. Este você pode confiar tranquilamente nas suas palavras. E acima de Jesus, temos Deus, o nosso Criador. A gente encerra a parte da leitura, né? E a gente agora vai fazer as orações finais, que será feita pelo Daniel. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e consola. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer por termos chegados até esse momento, pela nossa reunião aqui presente, por aqueles que nos ouvem através da internet, que estão conosco unidos nesse momento pelo único propósito, unidos através do pensamento esse focado na gratidão, no louvor a Deus pelas benesses que nos concede diuturnamente, pela graça da vida essa que não cessa e na que nos encontramos nesse momento encarnados, que estamos na condição de aprendizes, ainda que tenhamos essas provas, as expiações, que são difíceis, mas é como se diz que Deus não coloca o fardo pesado, mais pesado do que aquilo que a gente suporta, porque Ele conhece cada um de nós. E a gente tem que acreditar nisso, não como uma aceitação pura e simples, mas como diz o Evangelho, através da compreensão, entender que nós erramos, que nós tivemos falhas e que agora nos é dada a oportunidade de fazermos diferente. Portanto, se fui irritadiço, agora é o momento de eu praticar a minha calmaria. Se eu fui uma pessoa ansiosa, agora é o momento de demonstrar o meu lado da tranquilidade. E diante de tudo isso, ainda que eu passe por momentos de dissabor, momento
infeliz, eles não perduram. Haverá o momento da felicidade, haverá o momento da ternura. Eles também passam, sim, é certo, mas a vida é esse alto e baixo, mas isso não quer dizer que estejamos desamparados por esse amor divino, pelo ensino de Jesus, muito pelo contrário. É através desse ensino, é através desse amor que nós vamos passando por esses altos e baixos e vamos seguindo adiante, que é aí que se dá o nome de evolução, que é o que nós chamamos aqui de maturidade. Mas a gente vai aprendendo, vai vendo o que realmente importa na nossa vida e que vai fazendo a diferença. É o que vai pesar na conta de cada um de nós, mas pesar no sentido de coisa muito bem feita, coisa feita com amor, o bem praticado pelo bem, o bem praticado pelo ensino de Jesus, que tanto nos ensina. Esse é o propósito da vida, esse é o propósito de seguir adiante, repetindo, sem esquecer que sempre estamos amparados. Somos nós quem desviamos os nossos pensamentos, os nossos olhares, as nossas dúvidas de Jesus, e aí nos perdemos pelas ilusões da matéria, da terra. Mas quando nos voltamos e aí nos deparamos, vemos que somos pequeninos, mas temos muito a aprender e essa é a condição que nos é dada nesse momento. Então, por tudo isso, sejamos gratos. E ao invés de reclamar, agradecer. Vamos agradecer por esse momento, pela nossa união, pela prece que fazemos, não só por nós, mas pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo planeta que habitamos. E energizando esse bem-estar, esse amor por todos, para todos, e que estejam com todos também. E dessa forma pedindo também por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram angustiados pela ausência de um trabalho, com problemas laborais, que a luz divina brilhe para todos, através do discernimento, através da sabedoria, que saibam e conheçam um novo rumo a seguir. E que Jesus e Deus nos amparam sempre e Mãe Maria nos conforta. E que assim sigamos sem temer, sempre nessa certeza do amparo divino. Pois Jesus nos ampara, Deus nos ilumina e Mãe Maria nos protege sempre. Que assim seja. Bem, com Jesus, a caminho de Jesus. Estamos aí chegando ao final de mais esse bate-papo, super legal, super interessante. A gente agradece muito a companhia de vocês. Esperamos que de alguma forma pudéssemos ser úteis. E que vocês também façam as suas reflexões, interajam com a gente no nosso site, na Rádio Fraternal, né? Deem as suas opiniões a respeito. Compartilhem esses assuntos com outras pessoas, porque você compartilhando, mais pessoas poderão ter acesso. Ouça também no Spotify, né? O Evangelho do Lar. Enfim, agradecemos muito a companhia de todos. E desejamos que vocês tenham uma excelente semana e fiquem todos na paz de Deus. Até mais. Boa noite. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.